Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, caro telespectador. Em casa, nós desejamos que esteja a gozar de uma saúde afável. Hoje estamos aqui com uma rúbrica muito forte, uma conversa com Maulana Ali, que é nosso convidado. Nós queremos falar em torno do dia do São Valentim, trazer mais um pouco a retrospectiva disso, os impactos que fazem isso, porque o dia 14 de fevereiro, aliás, o dia de São Valentim, está sendo, parece, comemorado a nível de todo mundo, mas em todas as religiões. E nós queremos trazer no Islã o que é isto, definir o conceito, e se tem alguma abertura ou não. Nós vamos ouvir com o Maulana Ali se é possível, é permissível fazer celebrar o dia 14 de namorado, subjamente conhecido como Dia dos Namorados. Em torno disso nós queremos ouvir Maulana. Assalamu alaikum, boas-vindas aqui por ter nos estado, obrigado por ter, jazakumullah, por ter aceito esse nosso convite, que nós queremos explicação mais ou menos do dia do São Valentim que se avizinha. Há muita juventude muçulmana que está aí a propalar, a celebrar, a fazer parte, a entrar na onda. O que tem a dizer sobre esta data de 14 de fevereiro, o dia de São Valentim? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, caros telespectadores. Em primeiro lugar, gostaria mesmo de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala que nos garantiu esta sorte de estarmos cá presentes, e também agradecer pelas dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala nos tem garantido continuamente. Estamos aqui para discutirmos um tema que está criando muita confusão na sociedade, principalmente para a classe juvenil. Falando sobre o dia 14 de fevereiro, é conhecido como o dia de São Valentim, ou então simplesmente como o dia dos namorados. E esta data é celebrada por vários países, como, por exemplo, a Argentina, Portugal, a França, e eles celebram esta data a 14 de fevereiro. Também no Brasil celebram esta data, mas sim como Dia dos Namorados, mas celebram dia 12 de junho. E falando sobre o dia 14 dos Namorados, é conhecido como Dia de São Valentim, como eu dizia, porque, segundo a história, conta que existiam dois Valentins. Um nasceu há cerca de 175, perto de Roma, e foi consagrado bispo pelo facto de ele ter rejeitado, ou então de ele ter lutado contra as ordens do imperador Cláudio II, que baniu os casamentos, porque ele dizia, ou tinha a crença, que os solteiros que seriam os melhores combatentes. E assim, esse Santo Valentim, ele continuou celebrando os casamentos, mesmo o rei, mesmo esse imperador ter proibido, ele celebrava os casamentos nas escondidas. Assim sendo, ele foi torturado, foi preso, condenado à morte. Estamos a falar do mesmo Cláudio II, não é? Cláudio II que ele torturou. Agora, esta morte celebram por causa de, aliás, a juventude celebra por causa da autorização clandestina do nosso padre, ou por causa da sua morte? O que se celebra aqui no dia 14? No dia 14, eles celebram esta data como uma data de veneração, ou então celebram como uma data que ele foi morto, este rei. Foi morto, no dia 14? Sim, no dia 14, por aqui. Ainda quando ele foi condenado, quando estava na prisão, os jovens davam a eles presentes e eles diziam que ainda acreditavam no amor e davam-lhes brindes. Assim sendo, também em vários países do mundo, como por exemplo nos Estados Unidos da América, quando chega esta data, as pessoas vão trocando presente, saem para jantar, e esta data também não deixa nem sequer criança. As crianças também ficam envolvidas a acompanhar essas celebrações. E esta data é uma data que as pessoas sugerem que os pedidos de casamento também devem ser feitos. Falando da América, também aqui em África, em particular no nosso país, também se verifica este movimento quando chega no dia 14. Quase a nível mundial, ou excepcionando alguns países, em Moçambique também virou um ato popular
celebrar este dia do casamento, mas de frisar alguma questão aqui, porque outros envolvem esta data como se fosse uma data que tem a ver uma ligação com a Igreja Católica ou tem uma certa ligação. Primeiro de frisar que foi somente no século XV em que a Igreja Católica decretou o dia de São Valentim como se fosse o dia dos namorados, com o objetivo de incentivar aquelas pessoas que queriam continuar com o matrimônio, porque esta é a forma legítima para a construção de uma família. Assim, a Igreja Católica começou a celebrar esta data mas com o intuito de incentivar casamentos. Mas, anos depois, somente no século XVIII, que a Igreja Católica também retirou aquela data, dia 14 de fevereiro, que é dia dos namorados, retirou do seu calendário religioso, porque não tinha provas históricas concretas da existência daquele santo. Aí, meu caro telespectador, estamos aqui a conversar com o Maulana Ali, a trazermos um preâmbulo do dia do São Valentim, que nosso objetivo aqui, nós queremos conversar com a juventude muçulmana, não é? Que está aqui. Nós estamos a começar agora, onde começa a coifa do dia 14 de São Valentim. Já percebemos nós aqui que, afinal de contas, este faz uma parte de uma crença cristã, não é? Quando se fala dos santos, não é? Que um dos santos é este que estava em Roma, não é? O santo São Valentim, e o outro, o santo estava também, São Valentim, viveram ao mesmo tempo na zona de Torino, um pouco mais à frente, depois de Roma. Todos entre século 3 e 4 fizeram isso. Mas por que nós trouxemos isto aqui, essa bela história? E nós queremos trazer agora para o Islã. O que o Islã tem a dizer? Aqui estamos a falar de santos católicos, não estamos a falar dos santos islâmicos. Então, o que a igreja, o que a comunidade muçulmana traz como mensagem disso? Continuando, dizer que primeiro o Islã é uma religião de pureza, de castidade e que incentiva um bom ambiente a nível social e a nível religioso também em toda a sociedade em geral. Falando sobre o Islã, no Islã a palavra namoro não tem nenhum lugar. O Islã é uma religião que incentiva o casamento e o Islã não especificou uma data própria que as pessoas devem se amar, mas sim todos os dias. O Islã aconselha que todos os dias as pessoas devem se amar. Quando nós falamos sobre o casamento, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Alcorão: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, que dentro dos sinais de Allah subhanahu wa ta'ala é que Allah subhanahu wa ta'ala criou esposas para vocês. Por que objetivo? لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا, para vos tranquilizar junto delas. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala criou as esposas para que haja uma tranquilidade entre a mulher e o homem, quer dizer, viver num ambiente harmonioso. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. E dentro desta relação, Allah subhanahu wa ta'ala instituiu o amor, a afeição e a misericórdia. Isto quer dizer, quando as pessoas se casam, o objetivo deve ser as pessoas devem viver em harmonia. Enquanto não haver amor, enquanto não haver harmonia, então aqui o objetivo do casamento ainda não foi adquirido. Então, com isso, quer dizer que dentro do lar de um crente, o amor deve ser revivido todos os dias. Não pode haver uma data específica, especial, que as pessoas devem reviver o amor, mas sim, o amor é uma coisa que deve estar sempre em continuidade. Não pode estar o amor fixado numa única data, uma vez por ano, não é? Uma vez por ano, como diz aqui nosso Maulana Ali, não deve ser, o amor não deve ser propalado uma vez por ano, mas no Islã o amor deve ser propalado todos os dias. No santo dia que amanhece, o amor tem que ser renovado dentro da sua relação conjugal. E agora, sendo assim, Maulana, estamos a verificar que este episódio todo que acabamos de dar atropela o Corão. É verdade, este todo episódio vai atropelando o Corão, porque o Corão incentiva o casamento, porque o casamento é a forma legal, é a forma legítima para que as pessoas que se amam devem viver em conjunto. Quando nós formos a ver sobre o dia de São Valentim, cria preocupações que até hoje nem o governo, nem as ONGs não estão a conseguir resolver, que é o problema da prostituição. Onde há prostituição, há doenças como doenças endêmicas, pandêmicas, como HIV-Sida, que preocupa as organizações, mas eles não estão a ver qual é a origem dessas doenças.
Enquanto as pessoas estiverem a promover o dia de São Valentim ou então o dia dos namorados, eles estão a promover o adultério e a fornicação, porque são essas práticas que cada dia que passa os jovens vão se perdendo e eles vão aprendendo algumas práticas que são imorais e que não trazem um bom ambiente na nossa sociedade. E o que tem a dizer, aqui no Corão já ouvimos que Molana acabou de estudar o Corão aqui sobre o que o Corão encoraja, o que o Corão encoraja para esta atividade. Agora, o que o profeta sallallahu alaihi wasallam também diz sobre a mesma causa? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também foi o defensor dos casamentos e num dos seus hadiths ele diz: "Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj", que aquela pessoa que tiver a possibilidade de casar, então deve se casar o mais rápido possível, porque esta é a maneira da pessoa se vedar contra as meretentações deste mundo. Assim quer dizer que nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam sempre aconselhava os encarregados que se os vossos filhos atingir a puberdade e então aparecer alguém pedir em casamento um homem que seja um homem de bom comportamento, então aceitai este pedido, porque se vocês não aceitarem, então haverá muita corrupção e tentação nessa face da terra. Assim, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por que ele encorajava os casamentos? Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam sabia que o casamento é a maneira lícita, legível, para que as pessoas possam viver num ambiente saudável. Por que nossa juventude agora, então, sendo assim, está muito envolvida a este tipo de ato? Se for a ver essa semana, há de ver muita gente a compra de flores, até alguns comerciantes, também muçulmanos, e vendem isso aí. Quando não vendem isso, não tem um bom negócio. Quando vendem tantas flores, não estarão a contribuir também para esse projeto, não estarão a contribuir para essa celebração? Porque se formos a ver a lógica da bebida alcoólica, quem vende, quem compra, quem consome, quem amostra, também tem consequências. Agora, o que dizer para a juventude muçulmana que acompanha o dia? O que dizer para o comerciante que vende as flores? O que dizer? Porque nós estamos a falar que o Islã está a ficar degradado na mesquita, mas na nossa loja estamos a vender lá as flores. Estamos a falar que o Islã está a ser degradado, mas a roupa curta vendemos na nossa loja. E lançamos a culpabilidade do Maulana que não ensina bem, do povo que usa, não lançamos a culpabilidade de quem vende, de quem transporta, de quem traz. Qual é a consequência? Como é que a nossa juventude se envolve nessa atividade? Devido à globalização, hoje em dia, a sociedade cada vez mais está a esquecer os seus valores religiosos, que são esses valores que as pessoas deviam conservar até a geração vindoura. O que se passa hoje em dia? As pessoas, quando olham pelo Ocidente, pensam que aquela é a verdadeira cultura, mas, em contrapartida, a sociedade cada vez mais vai se perdendo. E olhando também para o nível dos comerciantes, como Maulana dizia, os comerciantes aqui, eles só olham no lucro, mas não olham daquilo que eles podem causar, não só para os filhos dos outros, mas para os seus próprios filhos também. A degradação começa a partir de casa, porque enquanto eles vão vendendo esses produtos, vão vendendo as rosas, também estarão degradando o ambiente dos seus próprios filhos, porque os pais são os espelhos das próprias crianças. Eles olham nos lucros, mas sim não estão a ver dos prejuízos que eles irão obter. Então também a própria sociedade, as crianças, promovendo essas práticas, seguindo essas ideologias, cada vez mais a nossa cultura, a nossa identidade religiosa irá desaparecer, e também o nosso próprio Islã não irá ser visível. Ficar mais forte. Apenas vai existir o nome, como o próprio nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, ele diz, quando fala sobre os tempos conturbados ou os últimos tempos, que existirá um tempo que o Islã não irá existir além do próprio nome, e o Alcorão também não irá existir além o próprio Alcorão, aquele só o manuscrito assim. Mas a prática, a essência do Corão, as pessoas não irão seguir. O Islã, as pessoas não irão seguir, só vai existir o nome. Então, com isto, as pessoas estão mais viradas à imoralidade e estão desdenhando aquelas que são as orientações de Allah subhanahu wa ta'ala e as práticas do nosso Nabi Karim, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sendo assim, querido telespectador, meu caro jovem aí, a minha jovem muçulmana, tens nome de Afsa, tens nome de Muhammad, tens nome de Yusuf, por aí,
fica atento, no dia 14 não é seu dia, porque é uma crença pagã, uma crença, podemos arriscar, cristã, que aqui fala-se dos santos. Depois não só, aqui estamos a ver, não se meta, seu amor não tem que ser identificado só num dia do ano, mas você tem que ser o transporte, o veículo de amor para seu vizinho, sua esposa, seus filhos, seus colegas. Seu amor tem que ser transportado em todos os dias, mas não no dia 14, e não precisa dia 14 trazeres mesmo, identificar, porque é um dia que aqui o São Valentim propalou e teve uma história romana, não tem nada a ver com uma história árabe. Agora, para o meu caro comerciante aí, também está aqui a dica com o Maulana Ali, deixa de vender isso porque não te faz bem. Vender essas flores e vender cerveja não faz diferença nenhuma. Estás muito preocupado. Quando diz cerveja, eu não vendo cerveja, é haram, wallahi é haram, mas tu vendes as flores para santificar, congregar juventude na praça. Por que não vendes hijab? Por que não vendes separas? Por que não vendes livros islâmicos? Por que não vendes lápis e cadernos? Vende outras coisas. Não vende as flores para não poder trazer esse tipo de princípio. Não queremos aqui dizer nós que flor é haram, mas sim, atendendo e considerando o dia, logo a sua intenção aí fica patente, porque está a vender esta flor. Quando pergunta qualquer um, há de dizer que sim, estamos a comprar por causa do dia 14, dia dos namorados. E aí a dica fica, Maulana, qual é o apelo que dá a sociedade, em particular a sociedade muçulmana, para não perderem seu solat de um ano completo, por causa só de um dia 14, perderem seu prestígio, seu akida, desaparecer por causa de um dia? Qual é o apelo que dá? E para os crentes, especialmente a juventude, primeiro gostaria de deixar aqui alguns conselhos que não existe a melhor orientação além da orientação do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. E assim sendo, o próprio Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, que aquela pessoa que se assemelha a um certo povo, aquele que segue um certo povo, então essa pessoa concretamente pertence àquele mesmo povo. Assim sendo, nós celebrando esta data, dia 14 de fevereiro, que nem a própria Igreja Católica depois retirou do seu calendário religioso por não ter máxima certeza da existência daquela própria data no seu livro, retirou, quer dizer, havia confusão. Então, o que será de nós, meus caros irmãos? Nós, sendo como muçulmanos, temos as orientações do nosso Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Isso significa o muçulmano é rico, o muçulmano tem tudo, porque o Alcorão é um código de vida, traz tudo para que a pessoa quer ver em harmonia possa seguir o Alcorão. E não podemos seguir essas práticas, não tem nada a ver com a nossa religião, não tem nada a ver com a nossa cultura. Se nós formos a praticar estas coisas, estaremos a pôr em causa a nossa vida, será corrupção na terra, serão doenças, e onde há doença, há sofrimento, e acima de tudo estaremos a invocar a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala nas nossas vidas. Estaremos a invocar a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala, palavras de Maulana Ali aqui a nos explicar, meu querido irmão. O Islã é lindo, como acabou de ouvir. O Islã é como uma rosa tem pétalas, não é? Tem aquelas folhas que é tão lindo. Então, mas fica a saber, meu irmão, que tem uma pequena caule ali por baixo das onde seguram as pétalas, não é? A rosa, e aquele pequeno caule traz espinho. Então, se nós não seguramos bem a caule, este espinho pode nos machucar. E se não a seguramos bem, também pode estragar a flor que está a pétala que está por cima, que é a flor. Então, aí eu queria dizer, querido irmão, o Islã é lindo. Sendo lindo, também tem dificuldade. Esse espinho que eu estou a dizer aqui são dificuldades. Estamos a ser atropelados com costumes ocidentais, hábitos ocidentais, e que acabam tirando o valor, a beleza do Islã. Acaba tirando a beleza do Islã. Esse espinho, quando for mal gerido, vai estragando a pétala, vai estragando a flor, então também tira a beleza da rosa. Então, esta rosa é o Islã, meu irmão aí, assegura o Islã, fica muçulmano, 5 dias, 24 sobre 24 horas, como Nabi Karim alayhi salatu wassalam aconselhou aos seus companheiros que façam ibadat
24 horas ao dia. Então, um dos ibadats é dizer não, dia 14 de fevereiro. É dizer não, dia de São Valentim. E dizer sim por esperar-se para o Miraj. Aliás, muita gente estará na rua a fazer o Miraj, a preparar o dia 14 de fevereiro. Mas não estão preocupados com Laylatul Miraj. Quando queremos fazer o Miraj, há de aparecer com uma grande história que a hadith autêntico não tem, aquilo não tem, Corânico, cheio de coisas inéditas. Mas dia 14 já não pergunta se está escrito ou não. Então, vai consultar, nós estamos a falar de viva voz, não comemore o dia 14 de fevereiro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Foi bom estar consigo neste momento. Esperamos que tudo corra bem e passe bem o seu dia. Jazakumullah khaira.